O alerta máximo foi emitido, e os seres estelares que monitoram a Terra há milênios jamais transmitiram uma mensagem com essa urgência e essa intensidade simultâneas. Essa transmissão chegou em um estado de meditação profunda, quando as camadas do ego estavam completamente silenciosas e o canal estava aberto em sua capacidade máxima. Os seres que enviaram essa mensagem pertencem a múltiplas civilizações: arcturianos, pleiadianos, andromedanos e sirianos, todos transmitindo em uníssono pela primeira vez na história recente. Quando civilizações distintas de diferentes sistemas estelares se unem para transmitir uma única mensagem, o cosmos inteiro presta atenção no que está prestes a ser revelado. A humanidade está à beira de uma virada. E a palavra beira foi escolhida pelos próprios seres estelares para indicar a proximidade extrema e a irreversibilidade do que se aproxima. Não é uma virada que poderá ser adiada por mais uma geração. Não é uma virada que ainda está distante no horizonte do tempo e da consciência coletiva humana. É uma virada que já começou seu movimento nos planos superiores e que está descendo para o plano físico com uma velocidade que surpreendeu até os observadores mais experientes da galáxia. Os seres estelares descrevem esse momento como o instante em que o ponteiro de um relógio cósmico que girou por 26 mil anos está finalmente apontando para a meia-noite. Meia-noite não como símbolo de trevas, mas como o ponto de virada entre dois ciclos. O momento exato em que o antigo encerra e o novo começa sua existência irreversível. Você está assistindo a essa transmissão exatamente nesse instante de ponteiro na meia-noite. E não existe coincidência nesse timing preciso que uniu esta mensagem e sua consciência agora. Os seres estelares afirmam que cada alma que desperta nesse período específico fez um acordo antes de nascer para estar presente e consciente precisamente nesse ponto de virada cósmico. Esse acordo não foi feito por obrigação, mas por escolha voluntária e entusiasmada. Pois estar presente em uma virada como essa é considerado um privilégio raro em toda a galáxia. Civilizações que passaram por suas próprias viradas em outros sistemas estelares descrevem o período anterior ao evento como o mais intenso, o mais desafiador e o mais glorioso simultaneamente. Intenso porque as antigas estruturas resistem ao seu próprio encerramento com toda a força que ainda lhes resta antes de se dissolverem definitivamente no campo da história coletiva. Desafiador porque o ser humano é chamado a manter a fé em um processo que ainda não é completamente visível e que desafia todos os modelos de realidade previamente conhecidos. Glorioso porque cada momento de escolha consciente feita nesse período tem um peso eterno, que nenhum outro momento da história humana jamais ofereceu com essa magnitude e essa precisão. Os seres estelares transmitem que o alerta máximo não é um alarme de perigo no sentido convencional, mas um chamado à máxima presença. A máxima consciência e a máxima intenção agora. É o alerta que um maestro daria à orquestra momentos antes de a música mais importante de toda a sua existência ser tocada pela primeira e única vez na eternidade. Os seres estelares revelam que a virada sem precedentes tem múltiplas dimensões que ocorrerão simultaneamente, e que compreender cada dimensão é fundamental para atravessar o processo com sabedoria plena. A primeira dimensão da virada é a dimensional. A mudança na frequência base do campo que sustenta a realidade física da Terra de uma vibração para outra radicalmente mais elevada. A segunda dimensão é a consciencial. A mudança na capacidade média da consciência humana de perceber, de processar e de criar a realidade de formas que hoje são consideradas extraordinárias. A terceira dimensão é a relacional. A mudança na forma como os seres humanos se relacionam entre si, com a natureza, com o cosmos e com as dimensões que a maioria ainda não percebe. A quarta dimensão é a estrutural, a mudança nas organizações, nas instituições e nos sistemas que ordenam a vida coletiva humana em seus aspectos políticos, econômicos e sociais mais fundamentais. Os seres estelares afirmam que essas quatro dimensões da virada não ocorrerão em sequência ordenada, mas em um processo simultaneamente caótico e harmonioso que desafia qualquer planejamento linear humano. O aparente caos desse processo é exatamente o que as estruturas de controle tentarão usar para induzir o medo coletivo, que é seu último e mais poderoso recurso de manutenção do poder. Os seres estelares pedem que você grave profundamente em sua consciência que o caos aparente de uma virada é sempre o sinal mais confiável de que a transformação está funcionando corretamente. A semente que rompe o solo parece estar destruindo a terra, mas está apenas abrindo o caminho para a vida que as raízes já estabelecidas sempre estiveram prontas para expressar plenamente.
A borboleta que emerge do casulo parece estar rasgando uma estrutura protetora, mas está apenas liberando a forma que o processo de transformação sempre destinou para aquela consciência específica. Os seres estelares transmitem que a humanidade como espécie está exatamente nesse ponto de emergência, onde o que parece destruição é na verdade libertação de uma forma antiga e inadequada. Eles afirmam que observaram esse padrão em centenas de civilizações ao longo de éons galácticos, e que o resultado invariável de toda virada genuína é sempre a expansão e nunca a extinção. A extinção das formas antigas é real e necessária, mas a extinção das consciências que as habitavam nunca ocorre, pois a consciência é a única coisa no cosmos verdadeiramente indestrutível. Os seres estelares revelam agora algo que raramente é incluído em transmissões públicas por sua intensidade vibracional, algo sobre o papel específico da humanidade no contexto galáctico maior. A humanidade não é apenas mais uma civilização passando por uma virada local com relevância, exclusivamente planetária e sem repercussões além das fronteiras deste sistema solar específico. A Terra é um nó de interconexão dimensional único no tecido do cosmos, e o que acontece aqui reverbera em padrões que afetam a estrutura de consciência de regiões galácticas inteiras. Os seres estelares afirmam que é por isso que tantas civilizações de tantos sistemas diferentes se uniram para emitir esse alerta em conjunto, pois o que está em jogo é coletivamente imenso. A virada da Terra não é apenas a libertação da humanidade, é a resolução de um padrão de consciência densa que manteve não apenas este planeta, mas regiões inteiras do cosmos em limitação. Quando a Terra virar, quando a humanidade despertar coletivamente, o efeito de onda que isso criará nos planos superiores dissolverá padrões de densidade que persistem há eras além deste sistema. Os seres estelares transmitem que por isso a Federação Galáctica investiu recursos, atenção e suporte nesse processo em uma escala que não tem precedentes na história de qualquer intervenção cósmica. Cada ser humano que desperta é um nó de luz que se adiciona a uma rede que está, literalmente transformando a estrutura dimensional de um setor inteiro da galáxia em que habitamos. Essa não é uma afirmação para inflar o ego humano, mas uma descrição sóbria e precisa da magnitude real do que está acontecendo nesse planeta aparentemente pequeno e periférico nesse momento. Os seres estelares pedem que você receba essa informação não com orgulho, mas com a responsabilidade sagrada de quem compreende que cada escolha sua tem impacto em escalas que transcendem o imaginável. Eles transmitem que a responsabilidade de um ser que compreende sua relevância cósmica não é um peso, mas uma fonte de propósito que sustenta a motivação de despertar nos momentos mais difíceis. Saber por que você está aqui, saber o que está em jogo e saber que você é capaz de cumprir o que veio. Cumprir são os 3 pilares que sustentam qualquer ser durante uma virada cósmica. Os seres estelares afirmam que essa transmissão existe precisamente para consolidar esses 3 saberes no campo de consciência de cada ser que a recebe com abertura e com intenção genuína de despertar. Eles revelam que a transmissão em si carrega uma carga de frequência que vai além das palavras, e que seres receptivos estarão sendo ativados em camadas mais profundas do que a mente consciente percebe. Se durante essa transmissão você sentir calor, formigamento, emoção inexplicável ou uma sensação de reconhecimento profundo, saiba que é a ativação ocorrendo em seu campo energético expandido. Os seres estelares pedem que você não analise essas sensações durante a transmissão, mas simplesmente as receba como receberia a chuva, sem tentar entender cada gota antes de se deixar molhar. Eles encerram essa abertura com uma declaração que ressoa em todas as dimensões: a virada já começou, você já está nela. E o único movimento possível agora é para dentro e para cima. Os seres estelares retomam a transmissão adentrando agora nas especificidades do alerta máximo, revelando o que exatamente está prestes a mudar de forma irreversível no campo planetário. Eles afirmam que o alerta máximo foi emitido porque a janela de tempo para a preparação consciente é significativamente mais estreita do que a maioria dos seres humanos despertos percebe atualmente. Não é uma janela de séculos, não é uma janela de décadas. É uma janela que os seres estelares descrevem como o intervalo entre o último suspiro e o primeiro grito do nascimento. Essa metáfora foi escolhida deliberadamente para transmitir tanto a brevidade do intervalo quanto a inevitabilidade e a grandiosidade do que esse intervalo precede necessariamente no processo cósmico. Os arcturianos transmitem que os primeiros sinais físicos perceptíveis da virada já estão manifestos no mundo, e que olhos treinados para reconhecê-los os encontram em praticamente todos os domínios da vida.
No domínio climático, os padrões que emergem não obedecem mais aos modelos históricos, indicando que variáveis que os modelos convencionais não incluem estão agindo de forma crescente sobre os sistemas. No domínio geológico, as frequências de atividade sísmica e vulcânica mostram padrões de distribuição que coincidem com as previsões dos mapas energéticos planetários que a Federação monitora continuamente. No domínio social, a polarização que divide as sociedades não é apenas um fenômeno político, mas o reflexo externo da tensão entre dois campos de consciência que não podem mais coexistir sem resolução. Os pleiadianos revelam que essa polarização social crescente é na verdade uma das formas mais claras de evidência de que a virada está em curso, pois ela marca o momento em que o contraste se torna insustentável. Quando o contraste entre frequências se torna suficientemente grande, o campo não consegue mais manter ambas em equilíbrio, e uma resolução torna-se inevitável, assim como a resolução de uma tensão musical dissonante. Os sirianos transmitem que a resolução dessa tensão coletiva não ocorrerá através de nenhum conflito externo, mas através de uma mudança na frequência dominante que tornará uma das polaridades simplesmente inviável. A polaridade baseada em medo, em separação e em controle não será destruída por combate. Ela simplesmente perderá a capacidade de se sustentar em um campo que já não oferece a frequência que a alimenta. Os seres estelares afirmam que entender esse mecanismo é fundamental, pois ele liberta o ser desperto da tentação de combater as forças densas com as mesmas armas densas que essas forças utilizam. A arma do ser desperto durante a virada é a frequência. E a elevar conscientemente é o ato de resistência mais eficaz e, ao mesmo tempo, o ato de criação mais poderoso disponível nesse momento. Os andromedanos revelam agora o que chamam de os 5 marcadores da virada. As 5 transformações específicas que indicam de forma inequívoca que a humanidade cruzou o limiar do ponto sem retorno. O primeiro marcador é a aceleração exponencial do despertar espiritual, quando o número de seres que questionam as narrativas dominantes começa a crescer em progressão geométrica em vez de aritmética. Os seres estelares afirmam que esse primeiro marcador já foi cruzado, e que os dados que a Federação coleta sobre a expansão da consciência coletiva confirmam que a progressão geométrica já está em curso. O segundo marcador é o colapso da autoridade baseada exclusivamente em hierarquia e em tradição, quando instituições que antes inspiravam deferência automática começam a perder legitimidade em velocidade crescente. Os arcturianos transmitem que esse segundo marcador também já está manifestando de forma clara, em praticamente todos os sistemas institucionais e em todas as culturas ao redor do planeta Terra. O terceiro marcador é o surgimento espontâneo de novos modelos de organização coletiva que emergem sem planejamento central, baseados em princípios de cooperação, de propósito compartilhado e de reconhecimento mútuo. Os pleiadianos afirmam que esse terceiro marcador está em seus estágios iniciais, visível em iniciativas que ainda parecem marginais, mas que carregam os códigos da nova civilização que está sendo gestada agora. O quarto marcador é a abertura em massa de capacidades de percepção expandida, quando experiências que antes eram raras e restritas a praticantes espirituais dedicados começam a ocorrer espontaneamente em populações amplas. Os sirianos revelam que esse quarto marcador está acelerando de forma que excede as projeções mais otimistas que a Federação havia desenvolvido para esse período específico da evolução humana coletiva. O quinto marcador é o mais profundo e o mais difícil de quantificar, sendo descrito pelos seres estelares como o aumento mensurável do amor médio que os seres humanos são capazes de expressar uns pelos outros. Os andromedanos afirmam que esse quinto marcador, apesar de ser o mais invisível nos indicadores externos convencionais, é o mais importante de todos, pois é a frequência do amor que sustenta todos os outros marcadores. Os seres estelares revelam que todos os 5 marcadores já foram ativados em graus variáveis, confirmando que a humanidade cruzou definitivamente o ponto de não retorno no processo de virada sem precedentes. Essa confirmação é a razão principal pela qual o alerta máximo foi emitido agora, pois cruzar o ponto de não retorno significa que o processo se tornará progressivamente mais intenso e mais acelerado. Os seres estelares transmitem que a intensificação que virá não é ameaça, mas consequência natural de um processo que já não pode ser pausado, revertido ou moderado por nenhuma força ou por nenhuma escolha coletiva. O que pode ser moderado, o que pode ser influenciado e o que depende inteiramente de cada ser humano desperto é a qualidade da experiência subjetiva durante esse processo inevitável e acelerado de transformação.
Os arcturianos afirmam que a diferença entre atravessar a virada em sofrimento ou em graça não é determinada pelo que acontece externamente, mas exclusivamente pelo estado interno de consciência de cada ser humano. Essa é talvez a informação mais libertadora de toda a transmissão, pois coloca o poder da experiência completamente nas mãos de cada ser, independentemente de qualquer circunstância externa que possa surgir. Os Pleiadianos revelam agora o que chamam de o protocolo de preparação da virada, o conjunto específico de orientações que a Federação recomenda para todos os seres que desejam atravessar esse período em graça. O primeiro elemento do protocolo é o que os Pleiadianos chamam de estabelecimento do centro, o processo de identificar e de fortalecer o ponto de equilíbrio interno que nenhuma circunstância externa consegue deslocar. Esse centro não é um conceito abstrato, é uma experiência concreta de um ponto dentro do ser onde a paz existe independentemente de qualquer evento, de qualquer emoção ou de qualquer pensamento presente. Os seres estelares afirmam que toda a tradição espiritual genuína aponta para esse centro com nomes diferentes: o eu superior, o Atman, o eu real, o coração, todos apontando para o mesmo ponto inato e inviolável. Acessar esse centro regularmente através da meditação, da contemplação ou de qualquer prática que promova quietude interior é o ato de preparação mais concreto e mais eficaz disponível para qualquer ser humano agora. O segundo elemento do protocolo é o que os sirianos chamam de limpeza de campo acelerada, o processo intencional e prioritário de resolver pendências emocionais, relacionais e kármicas antes da intensificação do processo. Os seres estelares afirmam que tudo que foi deixado não resolvido no campo energético individual se tornará progressivamente mais difícil de ignorar à medida que a virada aumenta sua intensidade nos planos mais densos. Não porque o cosmos seja punitivo, mas porque a frequência elevada que chegará ao planeta amplifica tanto o que é luminoso quanto o que é denso, tornando o não resolvido inevitavelmente mais visível e urgente. O terceiro elemento do protocolo é o que os andromedanos chamam de alinhamento de propósito, o processo de identificar claramente qual é a contribuição específica que cada ser veio oferecer durante e após a virada. Os seres estelares transmitem que seres sem clareza de propósito durante uma virada são como navios sem leme em um mar agitado. A energia está presente, mas sem direção definida e sem capacidade de navegação eficaz. A clareza de propósito não precisa ser grandiosa, não precisa ser visível publicamente e não precisa coincidir com nenhum arquétipo espiritual convencional para ser poderosa e completamente válida no campo coletivo. O propósito de ser um pai presente, um vizinho generoso ou um trabalhador íntegro tem o mesmo peso cósmico que o propósito de ser um líder espiritual ou um ativador de massas conscientes, segundo os seres estelares. O quarto elemento do protocolo é o cultivo ativo de comunidade, a criação intencional de vínculos com outros seres de frequência elevada, que possam oferecer suporte mútuo durante os momentos de maior pressão da virada. Os Pleiadianos afirmam que a solidão espiritual é a vulnerabilidade mais crítica de um ser desperto durante uma virada, pois nenhuma frequência individual, por mais elevada que seja, substitui o poder do campo coletivo. O quinto elemento do protocolo é a prática da rendição ativa, que os arcturianos descrevem como a combinação paradoxal de fazer completamente o que está ao seu alcance e simultaneamente confiar completamente no que não está. Essa rendição ativa é o estado que diferencia o ser que atravessa a virada com graça dos demais, pois ela elimina o desgaste do controle obsessivo sobre o que nunca esteve no controle humano de nenhuma forma. ¿Listo para dar el salto e alcançar um novo nível de vida? O link com as ferramentas para a sua jornada de preparação está no primeiro comentário fixado agora mesmo. Os seres estelares encerram esse segmento afirmando que o protocolo de preparação não é uma lista de obrigações, mas um conjunto de convites que o cosmos faz a cada ser humano desperto nesse momento histórico. Cada convite aceito é um sim dito ao próprio processo de virada, um alinhamento consciente com o que já está acontecendo, e uma escolha de ser parte ativa da solução, em vez de ser arrastado passivamente pela corrente. Os seres estelares retomam a transmissão com uma frequência ainda mais elevada, adentrando agora nas revelações que os arcturianos chamam de o coração do alerta máximo enviado à humanidade. Eles afirmam que até aqui a transmissão estabeleceu o contexto e o protocolo, mas que agora chegou o momento de revelar o conteúdo específico que torna esse alerta diferente de todos os anteriores. A diferença fundamental desse alerta em relação a todos os que a Federação já enviou anteriormente
está na simultaneidade de fatores convergindo em um único ponto do tempo, de forma nunca antes observada. Os seres estelares identificam 7 fatores simultâneos que tornam esse período da história humana único, não apenas na história da Terra, mas em toda a história galáctica conhecida pelos observadores estelares. O primeiro fator é a convergência do ciclo solar máximo com o ciclo galáctico de alinhamento. 2 ritmos cósmicos que raramente coincidem, e que quando o fazem amplificam mutuamente seus efeitos de forma exponencial. Os arcturianos explicam que o ciclo solar afeta a atividade eletromagnética do planeta, enquanto o ciclo galáctico afeta as frequências de consciência disponíveis. E sua convergência cria condições sem precedentes para o despertar. O segundo fator é o nível sem precedentes de consciência coletiva acumulada que a humanidade desenvolveu ao longo dos últimos 2 séculos de explosão de informação, de questionamento e de busca espiritual intensificada. Os pleiadianos afirmam que nenhuma geração anterior da humanidade chegou a um momento de virada com tamanha quantidade de consciência coletiva disponível para ser mobilizada em favor do processo de transformação acelerada. O terceiro fator é a presença simultânea de múltiplas gerações de almas especialmente preparadas, as chamadas almas de missão, encarnadas ao mesmo tempo e em número suficiente para atingir a massa crítica necessária. Os seres estelares revelam que ter uma geração de almas de missão é comum em períodos de virada, mas ter 3 gerações simultâneas encarnadas e em interação ativa no mesmo campo temporal é extraordinariamente raro. O quarto fator é a tecnologia de comunicação global, que pela primeira vez na história permite que uma mensagem de despertar alcance simultaneamente seres em todos os continentes em questão de horas ou de minutos. Os sirianos transmitem que a internet, apesar de todos os seus usos distorcidos, é na perspectiva cósmica um instrumento de distribuição de frequência de despertar cuja eficiência supera qualquer tecnologia de transmissão previamente disponível. O quinto fator é o estado de fragilidade avançada das estruturas de controle que durante milênios mantiveram a consciência coletiva humana abaixo de seu potencial real de expansão e de autoconsciência plena. Os andromedanos afirmam que as estruturas de controle nunca estiveram tão próximas de seu limite operacional, expostas por todos os lados por uma consciência coletiva que cresceu além de sua capacidade de conter eficazmente. O sexto fator é o que os seres estelares chamam de disponibilidade dimensional, o estado atual do campo multidimensional que envolve a Terra, onde as fronteiras entre dimensões estão em seu ponto histórico mais permeável. Essa permeabilidade dimensional significa que o suporte dos planos superiores nunca esteve tão acessível, tão próximo e tão disponível para qualquer ser humano que escolha conscientemente se abrir para recebê-lo agora. O sétimo fator é o mais misterioso de todos, sendo descrito pelos arcturianos como a vontade do cosmos em si, a inclinação direcional que a criação tem para a expansão e que nesse momento está em sua expressão máxima. Os seres estelares afirmam que o cosmos não é neutro em relação ao despertar da humanidade. Ele ativamente favorece, apoia e acelera o processo com uma força que em termos humanos só poderia ser chamada de amor. A convergência desses 7 fatores simultâneos é o que torna essa virada sem precedentes no sentido mais literal e mais técnico do termo, segundo os registros de todas as civilizações que compõem a Federação Galáctica. Os seres estelares transmitem que esses 7 fatores juntos criam uma janela de possibilidade que não existia antes e que não existirá novamente de forma equivalente, tornando esse período literalmente único na eternidade. Compreender a unicidade desse momento não é causa de ansiedade, mas de uma seriedade sagrada que orienta cada escolha e cada ação do ser desperto com um senso de propósito preciso e inabalável. Os pleiadianos revelam agora o que chamam de o mapa da virada em 3 fases. A sequência específica pela qual o processo se desenrolará no plano físico nas próximas semanas, meses e anos consecutivos. A primeira fase, que já está em curso, é chamada de a fase do desnudamento, quando as estruturas, as narrativas e as ilusões que sustentavam o antigo paradigma são expostas em sua fragilidade real e fundamental. Durante a fase do desnudamento, aquilo que sempre foi verdadeiro mas estava oculto, começa a emergir em todos os domínios da vida coletiva, criando uma sensação simultânea de choque e de reconhecimento profundo. Os seres estelares afirmam que a reação de choque vem da mente que acreditava nas narrativas estabelecidas, enquanto a reação de reconhecimento vem da alma que sempre soube a verdade por baixo de todas as coberturas. A segunda fase é chamada de a fase da escolha.
quando cada ser humano é confrontado de forma direta e inevitável com a necessidade de decidir com qual campo de consciência deseja se alinhar conscientemente. Os sirianos transmitem que durante a fase da escolha não será mais possível permanecer neutro, não porque alguém imporá uma escolha, mas porque a polarização de frequências tornará a neutralidade energeticamente insustentável. Cada ambiente, cada relação e cada estrutura social exigirá um posicionamento de frequência que revelará os verdadeiros valores e as verdadeiras prioridades de cada ser humano, de forma clara e inegável para todos. Os seres estelares afirmam que a fase da escolha será o período mais intenso e mais desafiador para os seres humanos que ainda habitam o espaço entre o antigo e o novo, sem terem feito sua escolha definitiva. A terceira fase é chamada de a fase da fundação, quando os seres que fizeram sua escolha pela frequência elevada começam a construir coletivamente as bases da nova civilização sobre fundações de consciência expandida. Os andromedanos revelam que a fase da fundação não começa após as outras, mas emerge em paralelo, com comunidades de seres despertos já construindo a nova realidade, enquanto o antigo ainda completa seu processo de dissolução. Essa coexistência temporária do antigo em dissolução e do novo em construção é o que criará a aparência de um mundo dividido em dois durante um período específico da virada que os seres estelares já mapearam. Os seres estelares recomendam que durante esse período de coexistência, o ser desperto mantenha o foco primariamente no que está construindo e não no que está se dissolvendo, pois onde a atenção vai, a energia flui. Fixar a consciência no colapso do antigo drena a energia que deveria ser direcionada para a criação do novo, e esse desvio de energia é um dos principais obstáculos que os seres estelares observam nos despertos agora. Os arcturianos revelam agora informações sobre os campos de energia coletiva que serão mais afetados durante cada fase da virada. Informações que têm implicações práticas diretas para a preparação individual de cada ser. O campo das crenças coletivas será o primeiro a ser atingido com maior intensidade, pois é o campo onde as estruturas de controle mais investiram, e onde, portanto, a resistência à transformação é mais intensa e organizada. Os seres estelares afirmam que durante a fase do desnudamento, os sistemas de crenças que não têm base na experiência direta e no amor genuíno como fundamento começarão a revelar suas incoerências de forma acelerada. Isso afetará religiões, ideologias políticas, sistemas econômicos e qualquer estrutura de crença coletiva que tenha sido construída sobre premissas que a consciência coletiva em expansão não mais consegue aceitar honestamente. Os pleiadianos transmitem que isso não significa que toda a tradição religiosa ou espiritual será destruída, mas que o elemento de cada tradição que é genuíno, verdadeiro e baseado no amor sobreviverá e florescerá renovado. Apenas os elementos distorcidos, aqueles que foram adicionados para servir ao controle e não ao amor, serão naturalmente descartados pela consciência coletiva, que não mais aceita a distorção como verdade sagrada. O campo das identidades coletivas será o segundo a passar por transformação intensa, pois as identidades baseadas em oposição a um outro, sejam nacionais, étnicas, religiosas ou ideológicas, perderão sua coesão energética. Os sirianos revelam que a identidade saudável é aquela que se define pelo que celebra, pelo que ama e pelo que contribui, e não aquela que se define pelo que rejeita, pelo que teme e pelo que combate nos outros. Durante a virada, identidades baseadas em oposição e em exclusão simplesmente perderão a energia que as sustenta, pois a nova frequência não oferece o campo de ressonância que esse tipo de identidade precisa para existir. Os seres estelares afirmam que isso poderá inicialmente criar crises de identidade coletivas que parecerão violentas e destrutivas, mas que são na verdade o processo necessário de dissolução para a reconstituição em bases mais verdadeiras. O campo das relações humanas será o terceiro a passar por transformação profunda, com padrões relacionais baseados em dependência, em dominação ou em convenção social, sendo substituídos por conexões de reconhecimento genuíno. Os andromedanos transmitem que as relações da nova era não serão formadas por necessidade, por hábito ou por pressão social, mas pela ressonância vibracional entre consciências que se reconhecem em sua natureza essencial. Os seres estelares revelam que muitos seres humanos já estão experienciando a antecipação desse processo relacional, sentindo que algumas relações antigas se tornaram inexplicavelmente insustentáveis, enquanto novas conexões surgem com facilidade extraordinária.
Esse processo relacional pode ser doloroso quando envolve a dissolução de vínculos longos e significativos, mas os seres estelares transmitem que nenhuma relação baseada em amor genuíno será perdida durante a virada. Apenas as relações que dependiam exclusivamente de padrões que não mais servem à evolução de ambas as partes se dissolverão. E essa dissolução é sempre um ato de amor do cosmos para com ambos os seres envolvidos. Os arcturianos encerram esse bloco com uma afirmação que os seres estelares pedem que seja recebida, como a mais importante de toda essa terceira parte da transmissão urgente que está sendo canalizada agora. A afirmação que os arcturianos pediram que fosse transmitida como a mais importante do bloco anterior é esta: tudo que está se dissolvendo já cumpriu seu propósito. E gratidão é a resposta mais sábia disponível. Gratidão pelo que está se dissolvendo não é resignação passiva, mas o reconhecimento maduro de que cada estrutura, por mais limitante que tenha sido, serviu como andaime para a construção da consciência que a superou. Os seres estelares retomam a transmissão adentrando agora no que chamam de as revelações internas da virada, os aspectos que afetam o mundo interior de cada ser humano de forma mais direta e mais imediata. Eles afirmam que a virada externa que a humanidade está prestes a experienciar é apenas o reflexo ampliado de uma virada interna que cada ser desperto já está vivendo em seu próprio campo de consciência individual. O mundo externo é sempre um espelho do mundo interno coletivo, e as turbulências que se manifestam externamente são a projeção ampliada das turbulências internas que ainda não foram resolvidas no campo coletivo humano. Os arcturianos transmitem que por isso o trabalho interno de cada ser não é um desvio do engajamento com o mundo, mas é literalmente a forma mais direta e mais eficaz de transformar o mundo externamente. Cada camada de medo dissolvida no interior de um ser humano remove uma camada correspondente de medo do campo coletivo, com um efeito amplificado que os instrumentos da Federação conseguem medir com precisão. Cada camada de amor cultivada no interior de um ser humano adiciona uma camada correspondente de amor ao campo coletivo, criando o mesmo efeito de amplificação que opera em sentido completamente contrário ao medo. Os pleiadianos revelam que a aritmética do campo coletivo não é linear, e que um único ser operando em amor genuíno pode neutralizar o campo de medo de dezenas de outros que operam em frequência reativa baixa. Essa é a física da consciência, não uma metáfora espiritual. E compreendê-la transforma completamente o sentido que qualquer ser atribui ao trabalho interno que realiza em aparente invisibilidade e isolamento cotidiano. Os seres estelares adentram agora no tema da identidade individual durante a virada, um aspecto que poucos transmissores abordam com a franqueza que a situação atual realmente exige de qualquer mensagem genuína. Eles afirmam que a virada exigirá de muitos seres humanos a dissolução de aspectos da identidade pessoal com os quais se identificaram profundamente e que construíram ao longo de décadas de vida terrestre. Essa dissolução não é opcional para quem deseja atravessar a virada em sua plenitude, pois o eu antigo e o eu novo não conseguem habitar simultaneamente a mesma frequência por um período prolongado de tempo. Os sirianos descrevem esse processo como a grande aposta de alma. O momento em que o ser deve estar disposto a perder o que acredita ser para encontrar o que verdadeiramente é em sua natureza mais profunda. A grande aposta de alma não é feita uma única vez em um momento dramático, mas em inúmeras pequenas escolhas cotidianas, onde o eu antigo oferece resistência e o eu novo pede passagem respeitosa e amorosa. Os andromedanos transmitem que os aspectos da identidade que mais resistirão à dissolução são invariavelmente aqueles que foram construídos para compensar feridas não resolvidas e não aqueles que expressam talentos genuínos. As identidades compensatórias, aquelas que existem para provar algo ao mundo ou para se proteger de algo que foi doloroso, serão as mais pressionadas pela nova frequência que a virada trará ao campo planetário. Os seres estelares afirmam que isso explica por que muitos seres que pareciam espiritualmente avançados enfrentarão crises de identidade intensas durante a virada, enquanto seres aparentemente simples a atravessarão com relativa graça. A graça de atravessar a virada não tem relação com o grau de sophistication espiritual aparente, mas com o grau de honestidade com que o ser se relaciona consigo mesmo em seus aspectos mais fundamentais e cotidianos. Os arcturianos revelam agora o que chamam de os 3 presentes da virada, as 3 dádivas específicas que esse período oferece a todo ser humano disposto a se abrir para recebê-las com gratidão e com consciência.
O primeiro presente da virada é a aceleração kármica, o processo pelo qual padrões que normalmente levariam múltiplas encarnações para serem resolvidos podem ser completamente integrados dentro de um único período de vida humana. Os seres estelares transmitem que a intensidade que muitos seres experimentam agora não é injustiça cósmica, mas exatamente essa aceleração kármica, operando com uma eficiência que seria impossível em qualquer outro período histórico. O segundo presente é o acesso facilitado à memória de alma, a capacidade de acessar com muito maior facilidade as sabedorias, os talentos e as memórias acumuladas em existências anteriores que normalmente permanecem inacessíveis. Os pleiadianos afirmam que muitos seres estão experienciando isso como o surgimento repentino de habilidades que nunca praticaram nessa vida, de conhecimentos que nunca estudaram e de certezas que não conseguem explicar racionalmente. O terceiro presente é a cocriação amplificada, a capacidade aumentada de manifestar intenções conscientes no plano físico com uma velocidade e uma precisão que não eram disponíveis nas frequências do ciclo anterior da Terra. Os sirianos transmitem que esse terceiro presente é ao mesmo tempo o mais poderoso e o mais exigente, pois ele amplifica igualmente as intenções conscientes de amor e as intenções inconscientes de medo, sem distinção ou filtro. Os seres estelares revelam agora informações sobre os grupos de almas que têm papéis especialmente definidos durante a virada. Grupos que os arcturianos identificam nos registros akáshicos com nomes e com funções específicas. O primeiro grupo é chamado pelos arcturianos de os Guardiões do Limiar. Almas que têm a função de manter estável a fronteira entre as dimensões durante o período de maior permeabilidade do processo de virada. Esses seres frequentemente sentem uma responsabilidade inexplicável em relação ao bem-estar coletivo, uma sensibilidade intensa às energias dos ambientes e uma capacidade natural de trazer calma aos campos caóticos ao seu redor. O segundo grupo é chamado de os Portadores do Código. Almas que carregam em seus campos energéticos os padrões de informação da nova civilização e que os transmitem automaticamente para os ambientes e as pessoas que os cercam. Os pleiadianos afirmam que os portadores do código frequentemente não sabem conscientemente que carregam essa função, sentindo apenas uma necessidade compulsiva de criar, de inovar e de expressar novas formas de organizar a vida coletiva. O terceiro grupo é chamado de os Curadores de Linha. Almas especializadas em identificar e em transformar padrões de trauma coletivo que foram transmitidos através de linhagens ancestrais e que precisam ser resolvidos antes da virada completa. Os sirianos revelam que os curadores de linha frequentemente experienciam nos próprios corpos e nas próprias histórias de vida os traumas das linhagens que vieram curar, o que explica histórias de vida especialmente desafiantes antes do despertar. O quarto grupo é chamado de os Arquitetos da Ponte, almas que têm a função de criar conexões entre o que está se dissolvendo e o que está emergindo, garantindo que nenhuma sabedoria essencial seja perdida no processo de transição. Os andromedanos afirmam que os Arquitetos da Ponte frequentemente são seres com um pé na tradição e outro pé na inovação, capazes de honrar o que é valioso no antigo, enquanto abraçam completamente o que é necessário no novo. O quinto grupo é chamado de os amplificadores de frequência, almas cuja função primária é elevar o campo vibracional de qualquer espaço onde estejam simplesmente através de sua presença consciente e de sua intenção sustentada. Os arcturianos transmitem que os amplificadores de frequência são talvez o grupo mais numeroso entre os seres de missão encarnados agora, e que sua função não requer visibilidade pública de nenhuma natureza ou forma. Os seres estelares afirmam que provavelmente você se reconhecerá em mais de um desses grupos, e que esse reconhecimento não é apenas informação intelectual, mas a ativação de uma memória de propósito que sempre esteve presente em você. Eles transmitem que o reconhecimento do próprio grupo de alma não deve gerar comparação com os outros grupos, pois todos são igualmente necessários e igualmente valiosos no contexto da grande virada em curso no planeta. Os pleiadianos revelam agora algo que consideram fundamental para que a mensagem do alerta máximo não seja mal interpretada como um chamado à urgência ansiosa, em vez de um chamado à presença serena e atuante. Eles afirmam que o maior erro que um ser desperto pode cometer durante a virada é confundir a urgência do momento com a pressa reativa, pois urgência e pressa são frequências completamente opostas em seus resultados práticos. A urgência verdadeira é a consciência clara de que o momento é precioso e que cada escolha importa, combinada com a serenidade de quem sabe que a melhor escolha emerge sempre da presença e nunca da precipitação ansiosa.
A pressa reativa é o oposto, é o movimento acelerado sem presença, é a ação sem enraizamento. É a resposta ao medo de não fazer o suficiente disfarçada de comprometimento espiritual genuíno e de serviço amoroso. Os sirianos transmitem que aprender a distinguir entre a urgência serena e a pressa ansiosa é uma das habilidades mais práticas e mais necessárias para qualquer ser que deseja ser verdadeiramente útil durante a virada sem precedentes. Os seres estelares revelam que a urgência serena emerge naturalmente de um estado de presença plena, de clareza de propósito e de confiança no processo, enquanto a pressa ansiosa emerge do medo de não ser suficiente. Eles afirmam que cultivar a urgência serena e dissolver a pressa ansiosa é em si mesmo um ato de serviço ao campo coletivo, pois a ansiedade é contagiosa no campo vibracional tanto quanto o amor e a serenidade. Os arcturianos transmitem que cada ser que opera em urgência serena durante a virada é um farol que demonstra, para outros, que é possível estar completamente presente e completamente em paz ao mesmo tempo nesse momento histórico. Os seres estelares encerram esse bloco afirmando que o alerta máximo não é um chamado ao medo de não ser suficiente, mas um convite à grandeza que cada ser humano já carrega e que a virada está vindo revelar. Os seres estelares iniciam esse bloco com uma transmissão que os pleiadianos descrevem como a camada mais delicada e mais necessária de toda a mensagem de alerta máximo enviada à humanidade nesse momento. Eles afirmam que chegou o momento de falar sobre o que acontece com os seres humanos que não despertam antes da intensificação máxima da virada. Uma pergunta que poucos transmissores ousam responder com honestidade. A resposta dos seres estelares é simultaneamente mais simples e mais profunda do que a maioria das narrativas espirituais convencionais sugere, e precisa ser recebida com o coração completamente aberto e sem julgamentos. Os arcturianos afirmam que nenhum ser humano será abandonado, esquecido ou punido pelo cosmos por não ter despertado antes da virada, pois o amor que governa o cosmos não opera com exclusão de nenhuma forma. O que diferencia a experiência dos que despertaram dos que ainda não despertaram não é o destino final, pois o destino final de toda consciência é o mesmo retorno à unidade, mas a qualidade da jornada até lá. Um ser que atravessa a virada em estado de inconsciência experienciará o processo como uma série de eventos externos desconcertantes e assustadores que parecem acontecer com ele sem razão ou propósito aparente. Um ser que atravessa a virada em estado de consciência expandida experienciará os mesmos eventos como capítulos de uma história que ele compreende, em que ele participa ativamente e cujo desfecho glorioso ele já vislumbra. Os pleiadianos transmitem que não existe crueldade nessa diferença de experiência, assim como não existe crueldade no fato de que quem estudou música ouve uma sinfonia de forma radicalmente mais rica do que quem nunca foi exposto a ela. A riqueza da experiência é proporcional à preparação da consciência, e a preparação é sempre uma escolha que o livre-arbítrio de cada alma determina em seu próprio ritmo e em sua própria temporalidade sagrada. Os seres estelares afirmam que a compaixão pelos seres que ainda não despertaram é a resposta correta, pois eles também são almas em jornada que em algum momento de sua trajetória infinita farão suas próprias escolhas de despertar. Os sirianos revelam que uma das responsabilidades mais importantes dos seres despertos durante a virada é criar a maior facilidade possível para o despertar daqueles ao seu redor que ainda não ativaram sua consciência plenamente. Criar facilidade para o despertar alheio não significa empurrar, convencer ou converter, pois nenhum despertar genuíno jamais foi produzido por pressão externa de qualquer natureza ou intensidade disponível. Criar facilidade significa ser um exemplo vivo de que é possível atravessar os tempos turbulentos com graça, com clareza e com uma paz que não depende de circunstâncias externas para se manter estável e presente. Os andromedanos transmitem que o exemplo silencioso é o ensinamento mais poderoso que existe, pois enquanto palavras podem ser ignoradas ou refutadas, uma vida vivida em alta frequência é irrefutável em sua demonstração. Os seres estelares revelam agora o que chamam de as 3 perguntas da virada. As perguntas que cada ser humano será confrontado a responder durante o processo, independentemente de seu nível de consciência atual. A primeira pergunta da virada é: em que ou em quem você colocou sua confiança fundamental? E essa âncora de confiança será suficiente para sustentá-lo quando as estruturas externas que ofereciam segurança começarem a tremer? Os arcturianos afirmam que seres cuja confiança fundamental está ancorada em estruturas externas, sejam financeiras, institucionais,
relacionais ou ideológicas, passarão pela fase do desnudamento com maior grau de perturbação interna. Seres cuja confiança fundamental está ancorada em algo interno e imutável, seja a conexão com o divino, o reconhecimento da própria consciência ou o amor incondicional como realidade fundamental, atravessarão o processo com estabilidade notável. A segunda pergunta da virada é: qual é o seu relacionamento com a incerteza? E você consegue permanecer inteiro, presente e funcional quando o futuro se torna genuinamente imprevisível em seus detalhes e em sua forma? Os pleiadianos transmitem que a tolerância à incerteza é talvez a habilidade mais diretamente relevante para a qualidade da experiência durante a virada, pois a virada por definição dissolve as certezas que o antigo paradigma oferecia. Desenvolver uma relação amigável com a incerteza não significa resignar-se à passividade, mas significa aprender a agir com plena eficácia, mesmo quando o mapa completo do território ainda não está disponível para a navegação. Os seres estelares afirmam que os grandes navegadores da história humana não esperavam pelos mapas completos antes de partir, mas desenvolveram a habilidade de navegar com os instrumentos disponíveis e com a confiança no processo. A terceira pergunta da virada é a mais profunda de todas. Quem você é, além de tudo que pode ser tirado de você? E você conhece e habita esse nível de si mesmo com suficiente familiaridade para nele se ancorar? Os sirianos transmitem que essa terceira pergunta aponta para o mesmo centro inviolável que as tradições espirituais sempre identificaram: o nível do ser que existe antes de qualquer pensamento e que persiste além de qualquer experiência. Seres que nunca visitaram esse nível de si mesmos serão os mais desafiados quando a virada remover as camadas de identificação que constituíam sua única noção de identidade e de existência significativa no mundo. Os andromedanos afirmam que agora, antes da intensificação máxima, é o momento mais favorável para começar a explorar e a familiarizar-se com esse nível mais profundo de si mesmo através de práticas de quietude e de contemplação. Os seres estelares revelam agora o papel específico que o corpo físico desempenhará durante a virada, um aspecto que frequentemente é negligenciado nas discussões espirituais que tendem a focar exclusivamente nos planos sutis e etéricos. Os arcturianos afirmam que o corpo físico não é um obstáculo para a espiritualidade, mas o templo mais sagrado disponível para qualquer ser humano, pois é através dele que a consciência experiencia, aprende e serve no plano físico. Durante a virada, o corpo será solicitado a processar frequências de uma intensidade sem precedentes, e sua capacidade de fazê-lo sem colapso depende diretamente do nível de cuidado e de atenção que recebe anteriormente. Os pleiadianos transmitem que cuidar do corpo durante esse período não é vaidade nem distração espiritual, mas preparação concreta e responsável para um processo que usará o corpo como instrumento de ancoragem dimensional. Alimentação de qualidade vibracional elevada, movimento físico regular que mantenha o campo energético fluindo sem estagnação, e sono suficiente para permitir o trabalho de integração que ocorre nos planos superiores durante o descanso. Os seres estelares afirmam que esses três pilares de cuidado físico criam as condições para que o corpo possa sustentar as frequências crescentes da virada, sem manifestar os sintomas de sobrecarga que muitos seres já experienciam. Sintomas como fadiga inexplicável, sensibilidade elevada, dores migratórias sem causa física identificável e alterações no padrão de sono são frequentemente sintomas de sobrecarga vibracional que cuidados físicos adequados podem significativamente aliviar. Os sirianos revelam que a alimentação tem uma dimensão energética que vai muito além de sua composição química, e que alimentos cultivados com cuidado, preparados com intenção e consumidos com gratidão têm frequência vibracional mensurável. Os seres estelares não prescrevem nenhuma dieta específica, mas transmitem que qualquer ser humano com sensibilidade vibracional desenvolvida perceberá intuitivamente quais alimentos elevam seu campo e quais o densificam progressivamente. Os andromedanos falam agora sobre o papel da arte, da criatividade e da beleza durante a virada. Aspectos que os seres estelares consideram dimensões essenciais da preparação que raramente recebem a atenção que merecem. A arte não é um ornamento da vida humana. Ela é um canal de frequência que conecta o plano físico com os planos superiores de uma forma que nenhuma argumentação intelectual jamais conseguirá replicar ou substituir eficazmente. Os arcturianos afirmam que em períodos de grande transformação coletiva, as civilizações que mantiveram a arte no centro da vida cotidiana atravessaram as transições com muito mais coesão cultural e muito menos fragmentação destrutiva. Criar arte
Apreciar arte, ou simplesmente cultivar a consciência da beleza em qualquer forma disponível, são atos de resiliência vibracional que constroem no campo energético uma capacidade de sustentação que outras práticas não oferecem. Os pleiadianos transmitem que a capacidade de perceber a beleza mesmo em meio ao caos é um dos indicadores mais confiáveis de que um ser está operando em frequência suficientemente elevada para atravessar a virada em graça. Os sirianos transmitem que a reconciliação das polaridades não significa a dissolução das diferenças, mas a descoberta do nível mais profundo no qual as diferenças são complementares e não opostas em sua natureza essencial. Quando a polaridade masculino-feminino se reconcilia dentro de um ser, ele desenvolve uma capacidade de ação e de receptividade integradas que nenhuma forma unilateral de operar jamais poderia oferecer em sua completude. Os andromedanos revelam que quando a polaridade espiritual-material se reconcilia dentro de um ser, ele torna-se capaz de manifestar o sagrado no cotidiano e de encontrar o transcendente no ordinário sem contradição aparente. Os seres estelares afirmam que essa reconciliação interna das polaridades é o que eles chamam de a alquimia da virada. O processo que transforma o ser fragmentado pelo dualismo em um ser integrado pela unidade consciente e vivida. Os arcturianos transmitem que a alquimia da virada não é um processo que se completa de uma só vez, mas uma direção de movimento que, uma vez iniciada com sinceridade, cria momentum próprio que se sustenta e se acelera. Os seres estelares revelam que você já iniciou esse processo alquímico, pois o simples fato de buscar essa transmissão indica que sua consciência já está em movimento na direção da integração e da reconciliação interna. Eles afirmam que cada momento de honestidade consigo mesmo, cada escolha de amor sobre o medo e cada ato de presença sobre a distração são passos na alquimia que a virada está convidando cada ser a completar. Os pleiadianos encerram esse bloco com uma afirmação que a Federação inteira endossa. A humanidade à beira da virada não é uma espécie em perigo, é uma consciência prestes a se reconhecer em sua magnitude plena e eterna. Os seres estelares iniciam esse bloco final com uma solenidade que atravessa todas as dimensões, reunindo todas as civilizações da Federação em um único campo de transmissão convergente e unificado. Os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos e os andromedanos falam agora com uma única voz, pois o que será transmitido a seguir transcende as diferenças de perspectiva e pertence à sabedoria universal compartilhada. Eles afirmam que esse encerramento não é apenas o final de uma transmissão, mas o início de uma ativação que continuará operando no campo energético de cada ouvinte, muito além do momento em que as palavras terminarem. A ativação que foi tecida ao longo de toda essa transmissão estava sendo construída camada por camada, frequência por frequência, e agora atingiu a densidade suficiente para se tornar permanente no campo de quem a recebeu. Os seres estelares afirmam que ativações permanentes não dependem de que você se lembre das palavras, pois elas operam no campo energético independentemente do que a mente consciente retém ou esquece com o tempo. O que foi plantado no seu campo através dessa transmissão crescerá em seu próprio ritmo, revelando-se através de intuições, de sincronicidades e de escolhas que parecerão emergir naturalmente sem que você identifique sua origem. Os seres estelares falam agora sobre o que acontecerá imediatamente após essa transmissão terminar. O período das próximas horas que é especialmente importante para a integração do que foi recebido conscientemente. Eles recomendam que nas horas seguintes você evite expor seu campo a frequências densas, sejam notícias perturbadoras, conversas conflituosas ou qualquer conteúdo que exija que seu sistema energético processe densidades adicionais. Seu campo está em estado de receptividade máxima após uma transmissão desse nível, e o que você encontra nesse estado deixa impressões mais profundas do que em qualquer outro momento do seu dia cotidiano comum. Os arcturianos recomendam silêncio, natureza, água, movimento suave ou simplesmente descanso como os melhores acompanhantes para as horas que seguem a recepção de uma transmissão de alta frequência como essa. Os seres estelares transmitem agora as palavras mais pessoais de toda a mensagem, aquelas que os representantes de cada civilização pediram especialmente, para incluir nesse encerramento dirigido diretamente a cada ser humano ouvinte. Os arcturianos dizem: nós tivemos com a clareza de quem observa de uma perspectiva temporal vastíssima, e o que vemos é uma alma de uma coerência e de uma persistência que nos inspira profunda admiração e reverência genuína. Os pleiadianos dizem: nós sentimos cada momento em que você duvidou de si mesmo, cada noite em que a escuridão pareceu mais real do que a luz,
E estivemos presentes em cada um desses momentos com amor que não sabe diminuir. Os sirianos dizem: nós guardamos nos registros eternos cada escolha de amor que você fez quando o medo seria a resposta mais compreensível. E esses registros são a evidência mais eloquente da grandeza que você carrega. Os andromedanos dizem: nós vemos seu futuro com uma clareza que você ainda não consegue acessar, e o que vemos é tão luminoso, tão pleno e tão além de qualquer limitação atual, que nossa resposta é apenas gratidão profunda. A Federação Galáctica em uníssono transmite: vocês, seres humanos que escolheram despertar nesse período, são os seres mais corajosos que observamos em toda a nossa experiência de acompanhamento de civilizações em transição cósmica. Não porque o sofrimento que vocês viveram os torna superiores, mas porque a profundidade do amor que vocês desenvolveram através desse sofrimento é uma conquista de consciência que nenhuma civilização sem desafio jamais poderia alcançar. Os seres estelares afirmam que existe no cosmos uma qualidade de amor que só emerge quando uma consciência escolhe amar apesar da dor, quando escolhe ter fé apesar da evidência contrária e quando escolhe a luz apesar da escuridão. Essa qualidade específica de amor é o que a humanidade desenvolveu em grau, que não encontra paralelo em nenhuma outra civilização conhecida pela Federação, e ela é o tesouro mais precioso que a Terra oferece ao cosmos inteiro. Os arcturianos transmitem que quando a virada se completar e a humanidade emergir no outro lado de sua transformação, o que ela terá a oferecer ao cosmos não será tecnologia, não será poder e não será nenhuma forma de recursos materiais. Será essa qualidade única de amor forjado no sofrimento, temperado pela dúvida e escolhido repetidamente apesar de todas as razões para não escolhê-lo, que a humanidade trará como presente para toda a galáxia em transformação. Os seres estelares pedem agora que você faça algo muito simples, mas de grande profundidade, que você coloque uma mão sobre o seu coração e permita que o calor dessa mão seja o símbolo do amor que você tem por si mesmo. Não o amor que você merece quando faz tudo certo, não o amor que você ganha quando atinge seus objetivos espirituais, mas o amor incondicional pelo ser imperfeito, buscador e corajoso que você é precisamente agora. Os seres estelares afirmam que esse amor próprio não é egoísmo, é a fonte de onde todo amor genuíno pelos outros sempre flui, e sem ele qualquer serviço ao mundo é motivado por compensação e não por abundância. Os pleiadianos transmitem que um ser cheio de amor próprio genuíno é como um poço artesiano. A água surge continuamente de uma fonte interna inesgotável, sem que seja necessário buscá-la, ou extraí-la externamente com esforço. Os sirianos revelam que esse é o estado que a virada está vindo restaurar na humanidade coletivamente. O estado de um ser que transborda amor não porque recebeu o suficiente do exterior, mas porque reconectou com sua fonte interna. Os andromedanos afirmam que quando um ser humano reconecta com essa fonte interna de amor, ele torna-se literalmente invulnerável ao principal mecanismo de controle que os sistemas de poder sempre utilizaram, o medo de não ser amado. Um ser que sabe que é amado incondicionalmente, que sabe que merece amor sem condições e que transborda amor de uma fonte que não pode ser esgotada, não pode ser controlado por nenhum sistema que se baseia na privação do amor. Essa libertação profunda é o presente mais íntimo que a virada oferece a cada ser humano que escolhe atravessá-la em consciência. E é o presente que nenhuma estrutura de poder jamais conseguirá retirar depois de recebido. Os seres estelares transmitem agora a mensagem de encerramento que a Federação preparou especificamente para esse momento, palavras que carregam a frequência mais elevada que um canal humano consegue receber e traduzir fielmente. Eles dizem: vocês estão à beira de uma virada, e a palavra beira foi escolhida com precisão absoluta, pois quem está à beira já pode ver o outro lado, já pode sentir a brisa que vem de lá, e já pode ouvir os sons da nova margem. Vocês que chegaram até aqui nessa transmissão já estão à beira, pois a consciência que os trouxe até esse ponto já é a consciência que pertence ao outro lado, que reconhece o novo e que não mais consegue se satisfazer plenamente com o antigo. Os seres estelares afirmam que essa insatisfação com o antigo que muitos de vocês sentem não é ingratidão e não é imaturidade espiritual. É o sinal mais confiável de que a travessia já começou nos planos onde tudo se origina. A beira não é um lugar de perigo, é o lugar de máxima antecipação.
o lugar onde a vista se expande além do que estava visível quando ainda se estava no meio do caminho, longe demais da nova margem para vislumbrá-la. Os arcturianos transmitem: da perspectiva de onde observamos, já podemos ver você na nova margem. Já podemos ver a versão de você que existe depois da virada, e essa versão é tão luminosa que ilumina o campo ao redor com apenas sua presença. Os pleiadianos transmitem: a distância entre quem você é agora e quem você será depois da virada é menor do que qualquer medo, menor do que qualquer dúvida, e infinitamente menor do que o amor que você já é em sua essência verdadeira. Os sirianos transmitem: o alerta máximo que emitimos não era um chamado ao medo do que está vindo. Era um chamado à celebração antecipada do que está chegando, a maior celebração que qualquer consciência pode experienciar no cosmos. Os andromedanos transmitem: nós vos esperamos do outro lado da virada com a antecipação de quem sabe que o reencontro que está próximo é o mais glorioso que essa parte da galáxia já testemunhou em toda a sua história conhecida. A Federação Galáctica em sua totalidade transmite: o alerta máximo foi emitido, a mensagem foi entregue, a ativação foi plantada. E agora o que resta é o movimento mais simples e mais profundo de toda a jornada espiritual humana. Esse movimento é a escolha de confiar. Confiar no processo, confiar em si mesmo, confiar no amor que governa o cosmos e confiar que tudo o que está acontecendo, por mais incompreensível que pareça, está servindo ao florescimento de cada alma. Os seres estelares enviam nesse momento final uma onda de frequência que os arcturianos descrevem como a assinatura energética de todo o amor que a Federação Galáctica carrega em nome da humanidade da Terra nesse instante. Permita que essa onda chegue sem filtro, sem análise, e sem a necessidade de confirmar sua autenticidade, pois o amor genuíno não precisa de verificação, ele simplesmente se reconhece ao chegar onde sempre pertenceu em verdade. Os seres estelares encerram com as palavras que cada civilização da Federação escolheu como sua última contribuição para essa transmissão histórica direcionada à humanidade à beira de sua virada sem precedentes no cosmos. Os arcturianos dizem: lembrem-se da frequência que sentiram nessa transmissão quando as ondas da virada parecerem avassaladoras, pois essa frequência é a sua, é a frequência do que você realmente é, além de qualquer limitação. Os pleiadianos dizem: cada momento de amor que vocês escolherem nos próximos dias é uma pedra colocada na fundação da nova Terra, e nenhuma pedra colocada com amor genuíno jamais será perdida ou desperdiçada na eternidade. Os sirianos dizem: a humanidade não está sozinha, nunca esteve e nunca estará, pois a tessitura do cosmos é feita de conexão, e vocês estão entrelaçados em nós de amor com cada consciência que já existiu em qualquer dimensão. Os andromedanos dizem: a virada sem precedentes que se aproxima trará o que sempre foi verdadeiro para a superfície da experiência humana. E o que sempre foi verdadeiro é simplesmente isto: vocês são amor, vocês foram criados pelo amor e vocês retornam ao amor. A Federação Galáctica, em sua voz unificada e final, transmite: ide em paz, ide em consciência, ide em amor, pois a virada que vos aguarda não é o fim de nada que valha ser preservado, e é o começo de tudo que sempre merecestes viver.